Resumo semanal. Olá, meus amigos, queridos e queridas, que Deus abençoe a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um vídeo de atualizações então da semana, sobre essa semana. Nós vamos então basicamente fazer um resumo sobre o que aconteceu de importante e que pode então impactar a nossa vida de alguma forma. Eu quero ver se todos os sábados eu trago então esse conteúdo para poder então ajudar você e também ter aqui no meu canal algum ponto importante para que nós possamos então nos nortear. É muito importante que você se mantenha então informada, principalmente sobre os temas que podem influenciar e impactar diretamente a vida de milhares de pessoas ao redor do nosso país e também ao redor do mundo. Sabemos que estamos então vivendo provavelmente os últimos dias do povo de Deus aqui nessa terra. E sabemos também que ainda faltam algumas coisas para acontecerem antes da volta do Senhor. Qual que é a sua expectativa sobre a volta de Jesus? Como que você está então vivendo e agindo então diante dessa situação? Neste momento é de extremamente importância que você então fique vigilante para não sermos então enganados pelas estratégias que o diabo ele vem usando. E ele vem usando como? Através então de toda a rede, de toda então a mídia, né? Os grandes poderosos e governos então do mundo inteiro estão fazendo então o seu jogo de xadrez para manipular o máximo de pessoas que eles então puderem. Pois eu acho então isso muito importante que você acompanhe notícias como essa, que eu vou então passar para você aqui, através então desse vídeo e de outros mais que no decorrer então das semanas nós vamos estar colocando aqui no canal. Assim, você não vai ser enganado facilmente e as pessoas vão ser muito bem instruídas naquilo que vamos então avançar. Sem fake news, sem nada parecido do tipo. Fique nesse vídeo então até o final e se você então acha importante receber esse tipo de conteúdo, não se esqueça de compartilhar com alguém próximo de você, porque eu tenho certeza que você deve desejar também que outras pessoas vejam e assistam aquilo que você está assistindo aqui nesse momento. Também é muito importante então que você inscreva nesse canal, aproveite para ativar então as notificações no sininho para você não perder nenhum vídeo ou uma live que eu entrar aqui com vocês. E a minha intenção é fazer com que esse canal cresça e que cada vez mais nós possamos impactar um número maior de pessoas. E preciso muito de vocês, né? Precisamos mudar então muitas coisas nesse país e eu quero que a mensagem de Deus seja colocada, então aquela que está colocada no meu coração alcance a vida de dezenas, centenas, milhares e quem sabe milhões de pessoas ao redor então dessa terra. Também não se esqueça de curtir então esse vídeo e deixar aí o seu comentário aqui abaixo. Bom, mas vamos então para o nosso vídeo nesse momento. O primeiro tema que eu quero então abordar com vocês é sobre Alexandre de Moraes sendo preso. Será que é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? O primeiro tópico traz então um tema muito importante que é sobre o grande argumento de pessoas que estão descontentes com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Você deve então conhecer bem ele ficou muito conhecido diante dos últimos acontecidos, não é? É importante ressaltar que aqui eu não estou tomando nenhum lado político, nem mesmo então militando em favor de alguém, de ninguém. É bem entendido esse fato, eu estou trazendo um conteúdo para você. Esse conteúdo é apenas então informativo e a partir dele você então pode tirar todas as suas próprias dúvidas e conclusões diante então do fato. Já não é então de surpresa para ninguém que esse ministro, o Alexandre de Moraes, ele vem então se excedendo e cometendo uma série de abusos de poder. Você deve ter percebido sobre isso já. Nos últimos meses, esse sentimento de revolta e pedidos de impeachment contra o ministro vem crescendo cada vez mais. Mas o ponto principal dessa semana com relação a esse então assunto é que o ex-juiz Wilson entrou então com uma notícia crime no STM, Superior Tribunal Militar, pedindo então a prisão preventiva
de Alexandre de Moraes. É forte esse negócio, hein? De repente você precisa entender sobre esse fato. É claro que nós sabemos que se trata, então, por enquanto, de apenas uma denúncia e que dificilmente ela irá, então, para frente. Mas isso mostra que o sentimento de revolta do povo com relação, então, ao ministro está sendo, então, percebido em diversas esferas, então, aqui nessa terra. Comente, então, o que você acha a respeito disso, aqui, então, nesse vídeo, aí abaixo nos comentários. Será que Alexandre de Moraes realmente vai ser preso? Ou irá, então, usar o seu poder e influenciar, então, com autoritarismo mais uma vez? O que você acha? Coloque aqui, então, para mim nos comentários, ok? Acredito que é uma matéria bastante importante para que eu e você, então, possamos saber. Todos nós devemos estar atentos a tudo aquilo que tem acontecido. Segunda matéria que eu trago para você é do PSOL, que comete, então, um crime contra a bandeira. Você deve ter visto aí, né? Sabemos que a bandeira é um dos símbolos máximos da nossa pátria e que também é algo que nos representa, então, muito, enquanto brasileiros, não é verdade? Para aquelas pessoas que são patriotas, insultar ou desrespeitar a bandeira é algo extremamente grave e que não deveria ser feito de forma alguma, não é verdade? Mas sabemos que dentro do nosso país e principalmente dentro da nossa política, existem então pessoas e partidos que odeiam o nosso país e desprezam os nossos símbolos de representatividade. Você deve então tomar muito cuidado com aquilo que estão querendo tirar e mudar então os princípios da qual nós vivemos. Então essa semana, o partido PSOL, que é um dos partidos mais polêmicos do Brasil, por estar então sempre apoiando causas que visam então a destruição da moralidade e dos conceitos então conservadores, fez algo que ultrapassa todos os limites. Repare nessa imagem e veja se você então nota algo diferente. Eu vou colocar para vocês então aqui a imagem então dessa bandeira. Observe então bem ela. Fique então observando o que está acontecendo aí. Essa foto aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e se trata de uma homenagem da casa a instituições e personalidades que são supostos defensores dos direitos humanos. Mas agora, repare bem então nessa bandeira do Brasil, nessa bandeira do Brasil que algumas mulheres elas estão segurando. Olhe bem aí para essa bandeira agora. Se você conseguiu se atentar aos detalhes, percebeu que a bandeira do Brasil está modificada e com a cor vermelha. Você está vendo isso aí? Isso é muito sério. E não é apenas a cor da bandeira que foi mudada. Eles também fizeram algo muito pior, que inclusive se enquadra em crime de contravenção. No centro da bandeira, retiraram então uma inscrição Ordem e Progresso e escreveram então algo completamente terrível. Está escrito indígenas, negros, pobres e negres, pobres e PTs, né? Vou colocar assim para vocês ter uma noção, para não colocar aqui palavrões, tá bom? Para piorar ainda, escreveram essa linguagem neutra. Isso é uma afronta terrível ao nosso país e uma chacota com a nossa bandeira. Infelizmente, então, fazer esse tipo de coisas à bandeira, hoje em dia, não é considerado crime grave, mas pode ser enquadrado em crime de contravenção. A Lei de 5.700 de 1971, Lei dos Símbolos Nacionais, prevê multa para o infrator e punição que vale a pena para ações cometidas em território nacional. Mas por isso ter acontecido dentro de uma casa pública, que é o Alerj, poderia então inclusive acarretar em quebra de decoro parlamentar aos envolvidos. Mas, né, como a defesa cada vez então está se envolvendo mais com a turma da esquerda e a lacração, então, provavelmente nada vai acontecer.
O que você acha que pode então acontecer diante desse fato? Coloque aí para mim nos comentários se você acha que alguma coisa pode mudar. E também quero trazer para você, até fiz um vídeo exclusivo sobre isso, sobre Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves cantarem então na posse do Lula. Seguindo então para a próxima notícia, essa semana tivemos algo que chocou mais uma vez o meio gospel, porque o cantor Kleber Lucas, além de ser então muito famoso por causa de suas canções, que marcaram então toda uma geração, talvez aí se você tem aí um pouco mais de 20 anos para frente, você deve ter então ouvido ou cantado algumas canções gospel que Kleber Lucas então compôs. Mas a cada dia mais ele vem gerando tantas confusões e tantas situações que vem gerando então polêmicas acumuladas dia após dia. Mas dessa vez, nessa semana, ele se envolveu em algo que é bem contraditório. A esposa do presidente então eleito, Lula, está organizando então a cerimônia de posse dele, que acontecerá no dia 1º de janeiro. E ela começou a anunciar algumas pessoas famosas que fariam então parte dessa cerimônia. E quem seria então uma delas? Quem você acha? Muito bem, uma delas foi anunciada então que foi o cantor Kleber Lucas. E ele então aceitou. Um cantor então gospel que faz toda a sua vida cantando músicas que pregavam valores, hoje aparece então envolvido com um presidente que é claramente posicionado contra tudo o que nós então conhecemos como princípios e valores então cristãos. Fique aí então um ponto de interrogação para você então analisar. Além de Kleber Lucas, outro cantor gospel também irá participar do evento. E esse cantor nada mais, nada menos é do que o famoso Leonardo Gonçalves. Também ele aparece então como convidado, confirmado para a cerimônia da posse de Lula. E aí eu te pergunto, o que mais esperar das pessoas? Leonardo Gonçalves também é conhecido porque em determinado período da sua carreira começou então a adotar várias posturas então totalmente diferentes e contrário daquilo que nós também cremos e daquilo que ele pregou toda a sua vida. Então você precisa tomar muito cuidado com as músicas e com aquilo que tem chego então diante de você, ok? Agora a movimentação na América do Sul, né? Quero que você então observe também um pouco sobre isso, porque essa semana também tivemos várias movimentações políticas pouco estranhas em países então da América do Sul. É claro que devemos então nos preocupar primeiramente com o nosso país. Sempre o Brasil é a nossa principal preocupação, mas nós temos que estar olhando para aquilo que está acontecendo ao redor. Mas todos sabemos que os acontecimentos exteriores também podem impactar o nosso futuro por aqui. O presidente então do Peru, Pedro Castillo, foi então preso após uma tentativa de golpe do país. Já não era estranho isso, porque isso vinha correndo já há um tempo, sempre então tampando em panos quentes então ali. E o Peru é um país que está enfrentando uma grave crise institucional e já teve então 6 presidentes nos últimos 4 anos. Absurdo? Sim, pode parecer e é, mas é a realidade. Mas nenhum deles então tinha sido tão ousado como Pedro Castillo, que chegou então inclusive a tentar dissolver o Congresso Nacional para assim se manter no poder. Mesmo com tudo isso, ele acabou então sendo preso e a sua vice-presidente foi então quem assumiu o poder no país. E aí então a história vão se continuando, vão se repetindo ao longo então dos anos. Além disso, também tivemos uma notícia gravíssima na Argentina, Cristina então Kirchner, ex-presidente da Argentina e atual vice-presidente do governo, foi condenada a 6 anos de prisão. As matérias dos jornais então anunciaram isso. E a acusação é que ela esteve envolvida em um esquema de corrupção que enquanto então foi presidente da Argentina. Mas, como então que sempre passa-se então os panos, o que chama atenção nesses 2 fatos é que parece estar então acontecendo algum movimento político diferente na América Latina.
onde então o intuito é trocar as lideranças. E talvez você pode perceber que muito parecido com isso está acontecendo também aqui. Ainda não sabemos exatamente qual é a dança das cadeiras, mas parece que realmente tem algo acontecendo por trás então das cortinas. É ou não é? O que você acha? Diante desses acontecidos, diante desses fatos, eu quero então que você ore pela nossa nação, que você então se posicione, porque quem não tem uma posição, não tem então um lugar para poder então estar e para poder viver. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, coloque um comentário para mim saber e produzir mais conteúdo como esses aqui junto com vocês. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Shalom.